sobre operações com polinômios. Bom, então vamos lá. Grau dos polinômios é dado pelos expoentes da parte literal. Então vamos lá. Exemplos. Na questão A aqui, eu tenho 2x ao cubo mais y. Então, reparem que aqui o x ele está elevado ao cubo e o y não tem nada, indica 1, tá? É como se ele estivesse y elevado a 1. Então, qual é o grau desse polinômio? O grau do polinômio é sempre o maior valor. Então, ou seja, este polinômio, ele tem grau 3, ok? Outro exemplo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4x ao quadrado y, mais 8x ao cubo, y ao cubo, menos xy à quarta. Neste caso, gente, como cada termo eu tenho mais de um monômio, tá vendo? Eu tenho aqui x ao quadrado y. Então, eu tenho que somar todos que eu tenho dentro do termo. Então, vamos lá. Eu tenho 2 aqui, que é o x ao quadrado, mais o y elevado a 1. Ou seja, eu vou somar 2 mais 1, que são os expoentes que eu tenho aqui. Ou seja, nesse caso, seria 3, se eu tivesse somente ele, tudo bem? Então, vamos lá. O próximo termo eu tenho 3, né, x elevado ao cubo, e y elevado ao cubo, ou seja, 3 mais 3 igual a 6. Então, eu tenho que somar todos que estão dentro do termo para saber o grau dele. Vamos lá. No próximo, eu tenho x elevado a 1 e y elevado à quarta, tudo bem? Ou seja, eu vou somar 1 mais 4 igual a 5. Então, nesse caso, gente, qual é o grau desse polinômio? É sempre o maior valor que eu tenho, tá? Então, aqui eu tenho 6 como maior valor. Ou seja, o grau do polinômio é 6, ok? Isso aí é só para entender a questão de graus, ok? Vamos lá para as outras questões. Nós temos as operações. A primeira, nós temos adição de polinômios. Então, vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado y, menos xy mais 4y. Isso está dentro de um parênteses. No outro parênteses, eu tenho mais, né, somando, menos 2x ao quadrado y, mais 8xy, menos 7y. Então, tirando do parênteses, como é que vai ficar, gente? Vai ficar desta maneira aqui, tá vendo? É só tirar do parênteses, ó, menos 7, ou seja, vai continuar a mesma coisa, tá? Não vai mudar em nada. Por que que não muda, gente? Porque esse mais aqui, ele não interfere. Eu vou multiplicar com o sinal que está no parênteses, vai continuar o mesmo sinal do parênteses, tá bem? Tá ok? Então, aqui, mais com menos daria menos, mais com mais com menos, menos. Ou seja, continua a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui em cima, ele se repete exatamente igual, com os mesmos sinais embaixo. Então, eu só tô tirando, na verdade, esse mais daí, tá ok? Então, essa é a diferença. O que eu vou fazer agora? A adição de polinômios, nós já vimos a questão de termos semelhantes. Então, é praticamente isso que nós vamos fazer, tá? Então, o que nós temos aqui como termos semelhantes? Vamos lá. Esse menos 7x ao cubo, ele é o único que aparece aqui. Então, é só descer esse valor, ok? Aí, depois, nós temos 5x ao quadrado y, menos 2x ao quadrado y. Ou seja, eu mantenho a minha parte literal, que é x ao quadrado y, e vou subtrair 5 menos 2. Então, é isso que eu estou fazendo aqui do ladinho, ó. 5 menos 2 é igual a 3, né? Eu tenho 5 positivo, menos 2, 3 positivo. Então, mais 3x ao quadrado y é a minha resposta aqui, tá ok? Depois, eu tenho outro termo aqui semelhante, né? Que é o menos xy mais 8xy. Reparem que quando eu não tenho coeficiente na frente, né? No caso aqui, menos xy, ele não tem o coeficiente na frente. Ou seja, então, o coeficiente é igual a
1, ok? Então, eu mantenho aqui a minha parte literal, que é o xy, ok? E aí, vou trabalhar, então, os coeficientes, que é menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8, ou seja, devo 1, ganho 8, vou ficar com 7, ok? Então, aquela continha básica que nós já fazíamos antes, né? Então, vamos lá. Então, mais 7xy é o resultado dessa operação, ok? E aí, o próximo termo semelhante é o mais 4y menos 7y. Então, a mesma coisa, gente, eu mantenho o y, 4 menos 7, aí vocês reparem, eu tenho R$4, devo 7, com esses 4 que eu tenho, eu pago o que eu devo e ainda vou ficar o quê? Devendo 3. Então, é isso, gente. Menos 3y é meu resultado, ok? Então, esse é o resultado final, tá vendo? Ok? Aqui eu não tenho mais nada o que fazer, não tenho mais termos semelhantes, então, ou seja, o polinômio vai terminar desta maneira aqui, ok? Próximo. Nós temos, então, a subtração de polinômios. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. 4x² menos 5xk mais 6k. No outro, eu tenho ali menos, fora do parênteses, e aí tem que tomar cuidado. Neste caso, na subtração, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, por causa das regrinhas de sinais, tá? Menos, aí dentro do parênteses, 3xk menos 8k. Então, como é que nós vamos fazer aqui? A primeira parte, tirando o parênteses, mantém igual, beleza? Ótimo. A segunda parte, eu tenho que fazer aí a multiplicação dos sinais. Então, ou seja, eu vou tirar do parênteses, eu tenho menos com mais 3xk, então, menos com mais na multiplicação, menos. Pessoal, quem tiver dúvida disso aí, revisa, tá? Porque o único problema realmente que vocês têm muito com isso é justamente as regrinhas de sinais que vocês se atrapalham muito, né? Então, menos com mais, menos 3xk. E depois eu tenho menos com menos 8k. Menos com menos, mais 8k. Então, é isso, tá, gente? Ou seja, eu tenho que fazer essa distributiva de sinais de todos os termos que eu estiver no parênteses, ok? Então, beleza. Fiz isso, o que eu vou fazer? Verificar os termos semelhantes aí, né? Então, ó, 4x², ele aparece uma única vez, ou seja, ele só repete aqui para mim, tudo bem? Depois eu tenho menos 5xk com menos 3xk. Então, reparem, eu mantenho a minha parte literal e vou subtrair menos 5 de menos 3. Menos 5, ou seja, eu devia 5, aí pedi mais alguma coisa lá na cantina, fiquei devendo mais R$3. Então, embora ela seja uma soma, ela é uma soma de dívida, né? Lembra que eu sempre fazia essas jogadinhas com vocês, né? Ou seja, menos 5 com menos 3, eu vou somar e manter o sinal negativo, tá? Porque eu estou somando dívida. Ou seja, o resultado aí é menos 8. Então, eu vou ter menos 8xk, ok? E aí, depois nós temos 6k mais 8k. 6k, 6 mais 8, 14. Então, mais 14k, ok? Então, esse é meu resultado final. Então, vamos lá. Próxima, multiplicação de polinômios. Então, aqui, exemplo 1, tá? 2x está multiplicando com tudo que há no parênteses, gente. Cuidado com isso, tá? Então, ele multiplica ali dentro do parênteses x² menos 2x mais 5. Então, é uma distributiva que nós costumávamos chamar, né? A gente já trabalhou isso aí também até nas equações de primeiro grau, nós trabalhávamos essa questão de distributiva, né? Então, vamos lá. 2x vezes x², e agora? Ou seja, como é que a gente trabalha a multiplicação? Ela é diferente da soma e subtração, tá, gente? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1, tá?
porque o coeficiente do x ao quadrado que está no parênteses, ele vale 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2, ok? E aí, vou multiplicar também o quê? O x, né? Porque não é 2x vezes x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar o x vezes x ao quadrado. Aí vem aquela propriedade da potenciação, que nós já falamos muito. Mantenho a base e somo meus expoentes. Então, x vezes x ao quadrado é igual a x ao cubo. Quando não tem nada, ó, tá vendo ali, ó, pois eu circulei, o x, ele não tem nada como expoente, então ele indica 1. Aí, 1 mais 2 é igual a 3, ok? Então, ou seja, o resultado vai ser 2x ao cubo. Então, esse é o meu primeiro resultado, ok? Vou multiplicar novamente aqui o 2x vezes menos 2x. Então, 2 vezes 2, 4, olha lá. 2 vezes 2, 4, menos com mais, menos 4, ok? E aí, vou ter de novo o x, gente. X vezes x é igual a x ao quadrado. Ou seja, mantenho a minha base x e somo meus expoentes. 1 mais 1, 2, ok? Tudo bem? Então, esse é o segundo que eu achei, ó. 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos 4, x vezes x, x ao quadrado, ok? Então, essa é a maneira que nós trabalhamos quando nós estamos multiplicando os polinômios, ok? Então, vamos lá. Próximo. 2 vezes 2x vezes 5, 2 vezes 5 é igual a 10. Nesse caso, o x ele tá sozinho, eu não tenho x ali no outro termo, né? O 5 ele não tem aí, não é 5x, por exemplo. Então, aí no caso, o x eu só mantenho ele no final. Então, eu multiplico aqui, no caso, 2 vezes 5, que é 10, e mantenho o x, ok? Então, esse é meu resultado final aqui nesse caso. Bom, vamos lá. Então, apresentando um outro exemplo aqui, tá? Porque isso aí também vai cair na atividade, só para vocês verem a diferença. Nesse primeiro caso, eu tenho um único termo multiplicando com tudo que está no outro parênteses. Nesse segundo caso, eu tenho aí 2 parênteses, né? No caso aqui, no primeiro parênteses, eu tenho o quê? 3x ao quadrado menos 5x mais 8 vezes menos 2x mais 1 que está no outro parênteses. Então, quando acontece isso, gente, é uma distributiva de um parênteses com tudo que está no outro parênteses também. Ou seja, o 3x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar aqui com menos 2x. Ou seja, 3 vezes 2, 6, mais com menos, menos 6. O x ao quadrado, então, reparem a questão aqui, né? Então, aqui em cima, no caso, eu tenho aí o 2, ó, mantenho a base, eu faço igual o outro, só que agora eu vou fazer direto, tá, gente? 2 mais 1, então, aqui, ó, meu resultado, 3, ok? Então, isso aqui que eu achei. Então, eu tô fazendo direto agora, mas é o mesmo método que eu ensinei ali. Se vocês tiverem dúvida, façam do ladinho como eu fiz o exemplo 1, tá bom? Aí, depois, o 3x ao quadrado terminou de multiplicar tudo? Não, eu tenho um segundo termo no outro parênteses. Então, ele tem que multiplicar também com esse outro termo, tá? Se tivesse mais um termo, também teria que multiplicar com outro termo. Então, é bem compridinho essa questão, tá? Então, eu tenho 3x ao quadrado agora, multiplicando com 1. Gente, qualquer número que multiplica por 1 é igual a ele mesmo, ou seja, nesse caso, 3x ao quadrado. Tudo bem? Terminei de multiplicar o 3x ao quadrado com tudo que está no outro parênteses? Terminei, beleza. Então, para quem que eu vou agora? Eu vou para o menos 5x. Menos 5x agora vai multiplicar com menos 2x. Então, lembrando, 5 vezes 2, 10, menos com menos, mais. X vezes x, x ao quadrado, né? Então, ou seja, dá mais 10x ao quadrado, tudo bem? E aí, eu vou ter menos 5x vezes 1.
A mesma coisa com o anterior, gente. Qualquer número que eu multiplico por 1 é igual a ele mesmo. É só descer junto com o mesmo valor. Lembrando, gente, nesse caso, como um era negativo, o outro era positivo, menos com mais, continuou sendo menos, tá? Tudo bem? E aí, terminei com menos 5x. Não terminei? Multipliquei com tudo que tá no outro parênteses. Ok. O que eu faço agora? O 8 vai multiplicar com tudo que está no outro parênteses. Então, 8 vezes menos 2x, 8 vezes 2, 16. Mais com menos 16x, porque eu só tenho um x nesse caso aí, eu só mantenho então ele no final, né? Nós já vimos aqui na questão anterior, né? Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, eu vou ter 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8, ok? Terminou essa questão? Não, gente. Por quê? Porque eu tenho termos semelhantes. Então, é isso que vocês vão ter que tomar cuidado. Por isso que eu fiz questão de colocar esse segundo exemplo, porque na atividade vai aparecer algumas coisas assim. Pelo amor de Deus, vocês façam primeiro cálculo no caderno, tá, gente? Eu sei que vocês aí têm as questões da múltipla escolha, mas se vocês não fizerem os cálculos no caderno, vocês não vão conseguir chegar no resultado final, tá? Então, veja no caderno, verifique se está batendo com as alternativas. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, é só me procurar, ok? Beijo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, termos semelhantes, quem eu vou ter? Então, ó, o menos 6x ao cubo, ele está sozinho, não está? Então, eu só desço ele. Aí, eu vou ter quem? O 3x ao quadrado mais 10x ao quadrado. Aí, é soma, gente. Tá vendo? A diferença de multiplicar e somar. Na soma, eu faço o quê? Mantenho a parte literal, que é x ao quadrado, e vou somar os meus coeficientes, que é 3 mais 10. 3 mais 10 é igual a 13x ao quadrado. Então, cuidado para não confundir isso, tá, gente? Soma e subtração, nós trabalhamos de uma maneira, e multiplicação e divisão é outra maneira. E divisão é outra ainda diferente, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Aí, outro termo semelhante, nós temos aqui menos 5x com menos 16x. Então, a mesma coisa, vou manter a parte literal x e vou, nesse caso, somar. Por quê? Porque eu estou somando dívida, os dois estão negativos. Eu devo 5, passei a dever mais 16, ou seja, eu devo 21x, ou seja, menos 21x, ok? Mais 8, porque o 8 ele está sozinho, então é só manter ele no final. Não tenho aqui mais nenhum termo semelhante, gente, então é aqui que termina o resultado aí dessa multiplicação de polinômios, ok? Próximo. Divisão de polinômios. Gente, presta muita atenção nisso, porque essa divisão de polinômios, o pessoal se atrapalha demais, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro exemplo aqui, nós temos o 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 23x menos 10, dividido por quem? X ao quadrado menos 4x mais 5. Então, a primeira coisa aqui é montar. Então, eu vou ter aqui na divisão, né? Então, vamos colocar aqui bonitinho na chave. E aí, vamos fazer o quê? Gente, presta atenção nisso. Eu vou verificar meu primeiro termo que eu tenho aqui. Não é 3x ao cubo? Ele só vai dividir com o primeiro termo que tá lá na chave, tá? Então, quem é o primeiro termo da chave? X ao quadrado. Lembrando que a regrinha é a mesma, tá, gente? O número, nesse caso, é a parte literal, que eu vou verificar, tá? No caso, eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado. Dá para eu dividir? Dá. Por quê? Porque x ao cubo é um grau maior do que x ao quadrado. Então, eu posso dividir. Se fosse x ao quadrado dividido por x ao quadrado, ok, também daria para eu dividir. Então, eu sempre verifico, nesse caso, a parte literal, tá?
para saber se eu posso ou não fazer essa divisão, ok? Se eu tivesse aqui 3x dividido por x ao quadrado, já não teria como fazer a divisão. Então, percebam bem isso, tá, gente? Na questão da divisão, né, dos polinômios, é parecido, vamos dizer, né, com aquela regrinha da propriedade da potenciação, que nós já trabalhamos. Nós trabalhamos a multiplicação. A multiplicação, o que que eu faço? Mantenho a base e somo meus expoentes. Na divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Essa é a diferença. Então, reparem aqui, ó. Eu vou ter, aqui no cantinho, eu tenho 3x ao cubo dividido por x ao quadrado, tá? Então, olha, vai dar 3x. Como é que eu chego nesse valor? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, olha, no caso, o 3 dividido por 1, não vou? Então, 3 dividido por 1 é igual a 3, não é? Porque se eu não tenho nada aqui no coeficiente, indica 1. Então, eu tenho 3, estou dividindo por 1, ou seja, igual a 3. Na parte literal, eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado. Mantenho a minha base x e subtraio 3 menos 2, ou seja, vai dar 1. Tudo bem? 3x elevado a 1. Mas eu preciso colocar quando um x é elevado a 1? Não. Então, ou seja, o valor vai ficar como 3x. Por isso que o resultado que nós vemos aqui, olha, é 3x, ok? O que eu faço agora, gente? Bom, pessoal, presta bem atenção. No caso aqui, o 3x, agora eu tenho que multiplicar por cada um dos termos que eu tenho aqui. Então, vamos lá. 3x vezes 5, ok? Então, eu estou fazendo essa multiplicação aqui. 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15, mantém a parte literal aqui que ela tá sozinha. Então, 15x. Tudo bem? Repare que o 15, ele tá positivo. Então, presta bem atenção nisso. Ele tem que passar para o outro lado invertendo o sinal da operação. Ele não tá mais 15x? Tá. Então, ele vai passar menos 15x. Aonde? Gente, sempre aonde eu tenho o x, ó. Aqui é x embaixo de x, tá vendo? Ele tem que ter o mesmo grau aí, porque senão não tem como somar e subtrair no final, ok? Terminou? Não. O 3x agora multiplica com menos 4x. Então, vamos lá. 3x vezes menos 4x, tá? 3 vezes 4, 12, mais com menos, menos 12, x vezes x, mantenho a base, é uma multiplicação? É. Então, eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Reparem que aqui deu menos 12x ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Como é que eu vou passar lá para subtrair? Se tá menos, eu tenho que inverter o sinal da operação. Ele vai ficar positivo. É sempre assim, gente. E o valor que eu encontro, eu tenho que multiplicar com cada um dos termos, colocar embaixo do grau adequado. Então, aqui, olha, verifiquem que esse é x ao quadrado, esse é o x ao quadrado, porque senão não tem como somar e subtrair. E ele sempre vai invertendo esse sinal da operação, ok? Então, se é menos, ele vai como mais, se é mais, ele vai como menos, como eu acabei de fazer agora, tá? Então, vamos lá. Terminou? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho mais um termo aqui, que é 3x vezes o x ao quadrado. Olha, então, 3x vezes x ao quadrado. 3 vezes 1, porque eu não tenho coeficiente, indica 1. Vai continuar 3. X vezes x ao quadrado, mantenho a minha base x e vou somar os expoentes. Não tem nada, é 1. 1 mais 2 é igual a 3. Reparem que deu o que como resultado? 3x ao cubo, positivo. Se ele está como positivo, ele vai como
negativo. O que eu faço agora? Eu subtraio, tá? Então, ela é parecida com a conta da divisão normal que nós fazemos. A gente não faz, depois multiplica, o que sobra a gente subtrai. Então, é bem parecido com isso, tá? Só tomem cuidado, porque a gente tem que fazer essa inversa de sinais. Quando tá mais, passa menos. Pro outro lado, tá na multiplicação, deu mais, vai passar menos. A multiplicação deu menos, vai passar mais, tá? Então, tomem bem cuidado com isso, porque senão eu não tenho como anular esse termo aqui, olha, que é o principal, que é o 3x ao cubo que eu dividi. Quando eu dividir, na hora que eu vou passar aqui, ele vai ter que zerar. Então, é por isso, gente. Aí, 3 menos 3 vai dar 0, tá? Então, vai dar 0x ao cubo. Ele anulou ali para mim esse valor, porque senão não tem como continuar essa divisão, tá? Beleza, o que eu faço o resto? O resto eu vou subtrair o que eu tenho. Menos 14 mais 12, menos 2x ao quadrado. Ó, mantém a parte literal. Mais 23x menos 15x, mais 8x. Eu tenho 23, devo 15. Ok? Paguei o que devo, ainda continuo com o saldinho. E esse menos 10? Menos 10, ele não fez parte dessa operação, porém, eu desço ele aqui no finalzinho, tranquilo. Por quê? Porque eu vou trabalhar agora. O que eu tenho para trabalhar, gente? Eu vou ter agora, ó, menos 2x ao quadrado, que vai ter que dividir novamente pelo primeiro termo, que está na chave aqui, ó, x ao quadrado. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2, ó. Menos com mais dá menos na divisão, certo? 2 dividido por 1 deu 2. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado deu 0. Eu vou fazer até aqui do ladinho, só para vocês entenderem o processo, tá, gente? 2x ao quadrado menos, né? 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. 2 dividir por 1, porque não tem, vai dar 2. Menos com mais na divisão, menos. Mantenho nesse caso, ó, a propriedade da potenciação. Mantenho nesse caso o x. 2 menos 2, na divisão eu vou fazer uma subtração de expoentes, ou seja, vai dar x elevado a 0, tá? Ah, mas por que eu não coloquei menos 2x elevado a 0? Gente, porque todo número elevado a 0 dá 1. Menos 2 vezes 1 vai continuar sendo menos 2 ali, tá? Então, por isso. O que eu faço agora? A mesma coisa que eu fiz com o anterior, tá? Eu não vou fazer aqui de novo, mas só para vocês saberem. Então, eu vou pegar aqui o menos 2, multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. Menos com mais dá menos 10, então ele vai passar mais 10, ok? Depois eu tenho menos 2 vezes menos 4x, 2 vezes 4, 8, menos com mais, menos com menos, mais 8x, ok? Vai passar para o outro lado ali, menos 8x, tá vendo? E depois eu tenho o quê? Menos 2 vezes x ao quadrado, vai dar menos 2x ao quadrado. Vai passar para o outro lado, mais 2x ao quadrado. O que eu faço agora? Subtraio. Menos 2 mais 2, 0. 8 menos 8, 0. Menos 10 mais 10, 0. Nesse caso, eu não tenho o resto, tá? Então, aqui no meu caso aqui, ó, final, eu vou ter o coeficiente, que é 3x menos 2, e vou ter aqui o resto igual a 0. Então, eu tenho aqui coeficiente 3x menos 2 e resto igual a 0. Tomem muito cuidado, porque no exercício vai aparecer resto. Quando é que eu tenho resto, gente? Vamos supor que aqui eu tivesse 4x aqui embaixo, tá? Tivesse dado um 4x. 4, ó, o grau do polinômio é que eu vou olhar. Ele é menor, nesse caso, do que o que está na chave. Então, eu não tenho como dividir mais. Na hora que vocês verem isso, subtraíram tudo, viram isso aqui, gente, não deu para dividir,
então é o resto que eu vou ter, tá? E aí vou ter 2 termos, 3 termos, o que for, aí como resto que vai acontecer isso no exercício. Vai ter tipo 2x mais 1, vamos supor, tá? Então, como resto. Então, reparem bem isso, prestem bem atenção. Eu espero que vocês tenham entendido, porque realmente essa parte é bem complicadinha, tá? Vejam, revejam aí o vídeo. Tendo dúvidas ainda, basta me procurar. Professora, não consegui entender isso? Beleza, vamos lá, ok? Bom, gente, era só isso por hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.